Olá, eu sou o pastor Adjaila Ramos. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, o fruto do Espírito, o eu crucificado. É a lição de número 5 das nossas lições bíblicas da escola dominical. Nós estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo. Na lição anterior nós estudamos acerca dos dons e na lição de hoje nós vamos enfocar o fruto do Espírito. Essa lição tem como objetivo geral demonstrar que o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da vida cristã e, como objetivo específico, conceituar o fruto do Espírito, distinguir e relacionar o fruto do Espírito e os dons espirituais e conscientizar que o Espírito se opõe à carne. Esses são os objetivos específicos da nossa lição. Bem, nós vamos observar nesta lição que o fruto do Espírito e os dons espirituais, eles são duas realidades que se complementam, né? É interessante nós observarmos que às vezes os pentecostais, eles valorizam muito os dons, mas às vezes não atentam para o fruto. Às vezes os não pentecostais atentam muito para o fruto, mas desvalorizam os dons. Então é necessário nós termos um equilíbrio entre os dons do Espírito e o fruto do Espírito. O texto básico da nossa lição é Gálatas 5:16 a 26. É o texto clássico em que o apóstolo Paulo fala acerca do fruto do Espírito. Vamos começar definindo o que é fruto do Espírito. Nós podemos definir fruto do Espírito como o conjunto de virtudes morais e espirituais amadurecidas pelo Espírito Santo na vida do crente, como resultado de uma permanente comunhão com Cristo. A expressão correta é fruto e não frutos, conforme se acha registrado, então, no livro do Novo Testamento. A expressão está, portanto, no singular. Então, esse conjunto de virtudes morais e espirituais que são amadurecidas pelo Espírito Santo na vida do cristão é o que nós chamamos, então, de fruto do Espírito. Essa, então, é a definição do fruto do Espírito. Bem, o fruto do Espírito, vejam bem que está relacionado a uma metáfora, né, da vida cristã no aspecto de vida frutífera, a vida controlada pelo Espírito. Inclusive o texto, né, de Gálatas, no capítulo de número 5 e o versículo de número 16, o texto diz: andai no Espírito. Essa expressão andai no Espírito, ela aparece em Gálatas capítulo 5, versículo 16. O que é então andar no Espírito? A expressão, conforme está no grego, lá na carta aos Gálatas, andai, ela tem o sentido de ação contínua ou um estilo de vida habitual. Andar também implica progresso. Quando um cristão se submete ao Espírito, ao controle do Espírito, ele responde em obediência aos verdadeiros mandamentos da Escritura. Ele então desenvolve em sua vida espiritual. Então, por isso que a Bíblia diz: andai em espírito. Bem, a nossa vida então deve ser controlada pelo Espírito. Nós já vimos em lição anterior que desde o momento em que a pessoa aceita a Cristo, ela já tem o Espírito. É o batizado em um Espírito que é a introdução desta pessoa no corpo de Cristo. Nós estudamos também sobre o batismo no Espírito com a evidência de línguas. Mas quando uma pessoa aceita a Cristo ou se converte a Cristo, essa pessoa então já tem a presença do Espírito. Essa presença do Espírito, então, na vida dessa pessoa que converteu-se ao Senhor Jesus, ela faz com que a vida cristã dessa pessoa seja frutífera, uma vida cristã frutífera. É uma metáfora utilizada no Novo Testamento, utilizada pelo Senhor Jesus. Jesus disse: vos nomeei para que vades e deis frutos. A vida cristã frutífera é muito ressaltada no Novo Testamento. Nós precisamos dar fruto. E esse fruto deve ser conforme a espécie. Em Gênesis, nós temos lá em Gênesis a frutificação material, né? E aqui em Gálatas nós temos então a frutificação espiritual. O fruto do Espírito, ou a vida controlada pelo Espírito, está relacionado à maturidade.
ao equilíbrio cristão. O crente, à medida em que ele dá essa liberdade ao Espírito Santo e deixa o Espírito Santo trabalhar, agir, moldar e também produzir no seu interior estas qualificações, ele então passa a ter maturidade, ele passa a ter equilíbrio. No Novo Testamento, nós observamos que uma pessoa ela é identificada pelo seu fruto. Mateus 7, 15 a 23. Nós observamos isto. O fruto é que identifica uma pessoa. O fruto também são sinais contestados. Nós observamos também no Novo Testamento sinais contestados pelo fruto. Jesus acrescentou que algumas pessoas fariam muitas maravilhas, expulsariam demônios em seu nome, porém ele jamais as conheceria. Como isso é possível? A resposta está em 2 Tessalonicenses 2,9. Esse trecho bíblico comprova ser possível Satanás imitar milagres e dons do Espírito, mas o fruto do Espírito é a marca daqueles que possuem comunhão com o Senhor Jesus. 1 João 4,8, Mateus 7, 17 e 18. E o fruto jamais pode ser imitado. Bem, qual é o propósito então do cristão desenvolver o fruto do Espírito? Primeiro é expressar o caráter de Cristo. Quando nós desenvolvemos o fruto do Espírito, nós estamos expressando o caráter de Cristo. Nós refletimos o caráter de Cristo em nós. Em segundo lugar, o segundo propósito da frutificação espiritual é evidenciar o discipulado. Quando nós damos frutos, nós estamos evidenciando que nós somos autênticos discípulos de Jesus. Em terceiro lugar, abençoar outras pessoas. Quando nós desenvolvemos o caráter cristão, o fruto do Espírito, as pessoas que nos cercam, elas são abençoadas por este caráter cristão desenvolvido em nós, por este fruto do Espírito evidenciar em nós. E em quarto lugar, glorificar a Deus. João 15, versículo 8. O fruto do Espírito é o resultado de uma vida abundante em Cristo. A imagem dele é refletida em nós. Esses são os propósitos, então, de desenvolvermos, então, o fruto do Espírito. Bem, a nossa lição, o comentário da nossa lição, ela comenta inicialmente o fruto do Espírito na vida do crente, ela faz uma definição, nós já o fizemos. Ela destaca que a expressão fruto aparece no singular, né? E não no plural, portanto não é frutos, mas é fruto, é assim que aparece o termo. São 9 modalidades do fruto, é um fruto apenas, mas com 9 aspectos. Na linguagem do saudoso missionário Ulrich Baxter, é como a laranja e seus gomos. A lição também comenta sobre andar no Espírito, nós já também falamos acerca disso, né? É a pessoa andar em humildade, submissão, santidade, é a pessoa submeter a sua vida ao Espírito Santo, é a pessoa agradar a Deus, é andar como filhos na luz, é andar nele. Bem, logo em seguida, na segunda parte do nosso comentário, ele mostra a diferença e a relação entre o fruto e o dom do Espírito. A diferença. A primeira coisa que ele mostra é que o que há em comum entre essas duas fases da nossa redenção é a fonte da origem. Tanto o fruto do Espírito, né, quanto os dons do Espírito, eles são reflexos, então, do amor. O apóstolo Paulo falou sobre isso, né, em 1 Coríntios, no capítulo 12. Tanto os dons como o fruto também vêm do Espírito. Então, em relação à origem, todos os dois vêm do Espírito. Os dons, eles são importantes. Nós não devemos desprezar os dons. Já estudamos na lição anterior. Paulo disse para não ignorar os dons, 1 Coríntios 12, 1. Paulo diz para não desprezar as profecias, 1 Tessalonicenses 5 e 20. Paulo diz para nós buscarmos os melhores dons, 1 Coríntios 12, 31. Os dons, então, eles são importantes, eles são fundamentais. O pastor Ezequias compara com um andaime. A construção precisa de um andaime durante a sua execução. No entanto, depois que se termina a construção, não há mais necessidade, então, do andaime. Assim, em relação também aos dons espirituais na igreja. Enquanto ela estiver aqui neste mundo, nós precisamos dos dons.
Os dons do Espírito, então, são manifestações sobrenaturais que são dadas por Deus a nós. O fruto do Espírito, eles são também formados em nós, está relacionado ao nosso caráter cristão. Esta seria a diferença básica, né? O fruto do Espírito, ele é gerado em nós. O comentarista da lição, na terceira parte, ele comenta que o Espírito se opõe à carne. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta aos Gálatas, estava acontecendo exatamente isto. Estava acontecendo seríssimos problemas relacionados a esta questão. Por um lado, pessoas legalistas, né? E, por outro lado, os antinomistas. Os antinomistas que eram contrários à lei e achavam que não deveria haver regulamentação nenhuma, e os legalistas que achavam que tinha que haver, fazer algo para ser salvo, né? A Bíblia nos apresenta, então, a salvação como obra da graça de Deus, mas a Bíblia também nos apresenta um conflito entre a carne e o espírito. E logo em seguida o apóstolo Paulo, ele passa a enumerar, né? Ele passa a enumerar as obras da carne, né, e o fruto do Espírito. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o texto, né, de Gálatas, e é interessante você, professor de escola dominical, destaque, faça até uma relação, uma comparação, né, entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Está em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 23. Bem, as obras da carne. O que são as obras da carne? As obras da carne são a natureza pecaminosa com seus desejos corruptos. Ela continua no cristão após a sua conversão. Ela é vista na Bíblia como um inimigo mortal. Está em Romanos 8, 6 a 8, está em Gálatas 5, 17 e 21. Quem pratica as obras da carne não poderão herdar o reino de Deus. Gálatas 5, 21. Então, por esse motivo, a natureza carnal pecaminosa ela precisa ser resistida e mortificada numa guerra espiritual. E essa guerra ela é contínua, que é travada, né, através do poder do Espírito Santo. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 8, versículo 4 a 14 e em Gálatas 5, versículo 17. Quais são as obras da carne, ou as obras que são provenientes da carne? Carne aqui, sarx no grego, o termo está relacionado então a desejos pecaminosos, né? Primeiramente, nós temos a prostituição, Gálatas 5, versículo 19 a 21. A primeira obra da carne enumerada por Paulo é a prostituição, no grego é porneia. É a imoralidade sexual de todas as formas. Isso inclui gostar de quadros, filmes ou publicações pornográficas. O termo, então, é porneia, que foi traduzido por prostituição. Há um outro termo no grego também, que é moicheia. Esses termos são traduzidos, então, por prostituição, imoralidade sexual de diversas formas. Segunda obra da carne é a impureza, isto é, pecados sexuais, atos pecaminosos e vícios, inclusive maus pensamentos e desejos do coração. O terceiro é a lascívia, ou seja, sensualidade. É a pessoa seguir suas próprias paixões e maus desejos a ponto de perder a vergonha e a decência. 2 Coríntios 12, 21. A idolatria, a quarta obra da carne enumerada por Paulo é a idolatria, é a adoração de espíritos, pessoas ou ídolos, e também a confiança numa pessoa, instituição ou objeto, como se tivesse autoridade igual ou maior a Deus e sua palavra. A quinta obra da carne é feitiçaria, isto é, espiritismo, magia negra, adoração de demônios, uso de drogas e outros materiais na prática da feitiçaria. Sexto, inimizades, isto é, intenções e ações fortemente hostis, antipatia, inimizade extrema. Porfia é a sétima obra da carne, é briga, oposição, luta por superioridade. Oitavo, emulações. Emulações estão relacionadas aqui a ressentimentos, inveja, amarga do sucesso dos outros. Iras também é classificada como obra da carne. Ira ou fúria explosiva, que irrompe através de palavras e ações violentas. Pelejas também é obra da carne, uma ambição egoísta, cobiça do poder. Né? Eritéia no grego. Dissensões é introduzir ensinos cismáticos na congregação.
sem qualquer respaldo da palavra de Deus. Isto é, então, dissensões. Heresias grupos divididos dentro da congregação, formando conluios egoístas que destroem a unidade da igreja. Invejas, antipatia ressentida contra outra pessoa que possui algo que não temos e queremos. A 14ª obra da carne que Paulo enumera é homicídios, isto é, matar o próximo por perversidade. 15ª, bebedices, ou seja, descontrole das faculdades físicas e mentais por meio da bebida embriagante. 16º, glutonarias, isto é, diversões, festas com comida e bebida de modo extravagante e desenfreado, envolvendo drogas, sexo e coisas semelhantes. Estas são obras da carne. É bom lembrar que essa lista de Paulo não é completa. Paulo, inclusive, usa a expressão coisas semelhantes a estas. É uma amostra, então, do que é obras da carne. Logo em seguida, o apóstolo Paulo ele enumera, então, o fruto do Espírito. Então, veja as qualidades do fruto do Espírito. Veja que é do Espírito, é proveniente, então, do Espírito. É o Espírito Santo que gera no cristão, né? Essas virtudes, esses elementos, como nós vamos estudar agora. Em primeiro lugar, nós temos aí o primeiro fruto do Espírito, o amor. O amor aí está relacionado ao interesse e à busca do bem maior de outra pessoa, sem nada querer em troca. Isto é, então, o amor é fruto, então, do Espírito. O termo aqui é a palavra ágape, é o amor aqui voluntário, referindo-se não à afeição emocional, atração física ou laço familiar. Então a palavra amor aqui ela não está relacionada à atração física, laço familiar ou afeição emocional. O termo aqui está relacionado a respeito, devoção, afeição que conduz ao serviço voluntário e altruísta. Em segundo lugar, nós temos o termo gozo ou alegria. O gozo aqui é a sensação de alegria baseada no amor, na graça, nas bênçãos, na promessa e na presença de Deus, né? Então, esta é a alegria proveniente, então, do Espírito Santo. Essa alegria aqui é uma alegria, então, proveniente, vinda do Espírito Santo, né? O termo está relacionado a realidades, né, espirituais. Depois nós temos aí, é bom lembrar que essa alegria aqui não está relacionado a circunstâncias favoráveis, não é resultado de circunstâncias favoráveis. Esta alegria que Paulo fala aqui como fruto do Espírito, ela ocorre mesmo quando as circunstâncias são as mais dolorosas. Jesus falou sobre isso em João 16, 20 a 22. Então, a alegria é um dom de Deus. Paulo desenvolve muito este assunto na carta aos Filipenses. Depois nós temos a paz. A paz aqui é a quietude de coração e mente, baseada na convicção de que tudo vai bem entre o crente e o seu Pai Celestial. É aquela calma interior que resulta da confiança no relacionamento entre uma pessoa e Cristo. Depois nós temos a expressão longanimidade, é perseverança, paciência, é tardio para se irar. É o termo, então, longanimidade. É a paciência relacionada à habilidade de suportar as injustiças infligidas por outros e à disposição de aceitar as situações irritantes e dolorosas. Depois nós temos a expressão benignidade, ou seja, não querer magoar ninguém, nem lhe provocar dor. Benignidade é a terna preocupação pelos outros, refletida no desejo de tratar os outros com gentileza, exatamente como o Senhor trata a todos os cristãos. Depois nós temos a expressão bondade, é zelo pela verdade, pela retidão, repulsa ao mal. Ela é expressa em atos de bondade, é excelência moral que é efetivada, manifestada na bondade de forma efetiva. Depois nós temos a expressão fé, que é melhor traduzida aqui por fidelidade, lealdade constante, inabalável a alguém com quem estamos unidos por promessa, compromisso, fidedignidade e honestidade. Isto é, então, a
fidelidade, está relacionado à lealdade e confiabilidade. Depois nós temos a expressão mansidão, é a moderação associada à força e à coragem, né? Descreve alguém que pode irar-se com equidade quando for necessário. Essa pessoa pode até se irar, mas ela ira com equidade, né? E também humildemente submeter-se quando for preciso. Ela se ira com equidade e ela submete quando é preciso. Isso é a pessoa, então, mansa. Brandura é o termo aqui. Depois nós temos a expressão que aparece aí, que é a expressão temperança. Temperança é domínio próprio. Diz respeito a refrear as paixões e os desejos. A temperança é o domínio de nossos desejos e paixões, inclusive a fidelidade aos votos conjugais e também à pureza. Este, então, é o fruto do Espírito, conforme nos é apresentado pelo apóstolo Paulo aqui nesse texto de Gálatas. Então, você pode observar que é uma riqueza muito grande. Então, que você possa enumerar tanto as obras da carne como o fruto do Espírito, ele estudando ponto por ponto para os alunos, pois muitas vezes os alunos, eles veem esses termos na igreja, já leram na Bíblia, mas às vezes não sabem definir com precisão do que se trata esses termos. Por isso é bom você enumerar, você citar e você conceituar ponto por ponto, se necessário, até exemplificar para que os alunos possam, então, conhecer melhor esses termos aí e também saber definir. Então você pode observar que o fruto do Espírito está relacionado então a esse conjunto de qualidades que é desenvolvido então na vida do cristão. Isso está muito relacionado ao caráter cristão. Veja que a expressão fruto do Espírito é proveniente do Espírito. Da nossa natureza humana e pecaminosa, nós não temos condições de desenvolver essas qualidades, né? Essa excelência moral. Isso é produto, então, do Espírito Santo em nossas vidas. Isto é produto de nós estarmos ligados a Cristo, nós estarmos vivendo uma vida no Espírito Santo e o Espírito Santo produzindo isso em nós. Isso é produto de comunhão. O fruto do Espírito é produto de comunhão na vida de um cristão. Um cristão que desenvolve o fruto do Espírito é porque este cristão ele tem comunhão com Cristo, tem comunhão com Deus. O fruto do Espírito também ele proporciona o cultivo da comunhão com os outros cristãos, né? Ou seja, quando nós temos comunhão com Deus, com outros cristãos, quando nós exercemos a vigilância e quando nós aceitamos o ministério de pessoas piedosas, tudo isso contribui para que o fruto do Espírito seja formado em nós. A leitura das Escrituras, a prática da oração, a vida devocional, tudo isso contribui para nós formarmos e fortalecermos o caráter cristão, né? Então, que você, caro professor de escola dominical, possa destacar, né, esses elementos principais aí na nossa vida, na vida de cada aluno da escola dominical. Bem, concluindo, o pastor Ezequias diz que cabe a cada crente fazer uma análise introspectiva para verificar se suas inclinações elas são carnais ou espirituais, né? Então é um momento para nós refletirmos, é um momento para você levar os alunos a refletirem se eles estão desenvolvendo o caráter cristão. Faça uma pergunta para os alunos refletirem por um momento. Será que esses aspectos do fruto do Espírito estão manifestados na vida deles? Será que eles evidenciam a presença do Espírito Santo na vida deles? Nós estamos vivendo dias difíceis que o pecado ele está de uma forma muito desenfreada, né? E tudo contribui para que essa luta entre a carne e o Espírito seja mais acirrada. Por isso nós precisamos, e esse é um momento muito oportuno na escola bíblica dominical, fazermos uma avaliação se o fruto do Espírito está realmente sendo desenvolvido em nós. Nesses dias difíceis e conturbados, de que lado você está? Você está do lado das obras da carne ou você está do lado do fruto do Espírito?
Eu sei que é uma luta constante. É um momento, então, para você orar pelos seus alunos e orar com eles, para que o fruto do Espírito seja desenvolvido na vida deles. Não há meio termo, né? Ou você tem o fruto do Espírito ou você não tem o fruto do Espírito. De que lado, portanto, você está? Então, esta é a lição de número 5. O fruto do Espírito, o eu crucificado. Um termo também que particularmente me chama muita atenção, essa expressão, o eu crucificado. Paulo disse que, está em Gálatas 5, versículo 24, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Desenvolver o fruto do Espírito é crucificar o eu. O nosso eu precisa ser crucificado. O nosso eu precisa ser morto, como diz o hino 141 do nosso inário, da harpa cristã. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu. Prezado aluno da escola dominical, prezado professor, onde está o seu eu? Onde está o nosso eu? O nosso eu foi crucificado? O nosso eu ficou lá no Calvário? Ou nós ainda acalentamos esse eu, damos expressão a este nosso eu? O nosso eu tem que ser crucificado. Aqueles que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Nosso eu precisa ser crucificado. Nosso eu precisa ser vencido. A partir do momento em que passamos a viver uma vida cristã e uma vida com Cristo, nós então abandonamos este eu. Não é mais eu, este eu foi crucificado. Este eu ficou para trás. Este eu morreu. E agora nós desenvolvemos então as qualificações provenientes do fruto do Espírito. Agora nós desenvolvemos então o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Então faça uma avaliação, tire alguns momentos de oração com seus alunos, deixe eles se expressarem, quem sabe, as lutas diárias que eles enfrentam para desenvolver esse caráter cristão. Enfim, aproveite esta lição, este momento singular. Alguns alunos estão lutando para desenvolver o caráter cristão, outros não estão mais frutificando. É o momento, então, para refletir acerca disso. É bom nós lembrarmos que nós estamos estudando o fruto do Espírito dentro do contexto do pentecostalismo. Vejam, isso quer dizer que o pentecostalismo, então, ele não só valoriza os dons, mas ele valoriza também o fruto. Muitas vezes, as pessoas às vezes criticam, dizendo que é importante ter o fruto do Espírito e desvalorizam os dons. O amor não é apresentado como um dom lá na carta aos Coríntios. Os dons precisam ser exercidos com amor, mas o amor não é um dom. O amor é um fruto do Espírito, conforme Paulo anunciou aqui. Então, nós valorizamos os dons, já estudamos na lição anterior, mas nós também, pentecostais, valorizamos o fruto. Então, precisa haver um equilíbrio entre o fruto do Espírito e os dons do Espírito. Que nós possamos desenvolver isso, principalmente dentro do contexto que nós estamos vivendo, de pentecostalismo, especialmente no contexto brasileiro. Nós precisamos desenvolver o fruto do Espírito e também o dom do Espírito. Certamente, muitas pessoas, por verem pessoas, às vezes, com manifestações pentecostais, falando línguas, profetizando, mas não desenvolverem, às vezes, o fruto do Espírito, isto faz com que muitas pessoas desacreditem dos dons do Espírito. Por isso, então, é importante nós enfatizarmos bem isso, o equilíbrio entre o fruto do Espírito e os dons do Espírito. Que cada cristão pentecostal, especialmente, possa manter este equilíbrio na vida cristã. Fruto e dons. Como dizia o pastor Antônio Gilberto, na roupa do sacerdote tinha campainha e romã. É necessário ter campainha, os dons, representando os dons, e é necessário ter romã, representando os frutos. Que Deus nos abençoe e que nós possamos desenvolver, então, esses dois elementos fundamentais da vida cristã e especialmente para nós pentecostais. Então, esta foi a nossa lição, a lição de número 5, né? O fruto do Espírito, o eu crucificado. Que Deus o abençoe e nós esperamos que estas lições
estejam grandemente abençoando a sua vida e também a vida de seus alunos. Estude a lição com oração, estude a lição com devoção e retransmita e peça ao Espírito Santo para que essas verdades da Palavra de Deus estejam presentes na vida de seus alunos. Que Deus o abençoe e até a nossa próxima lição.